Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos fazer um react deste vídeo aqui, ó, Dudu Halute alerta sobre longevidade e assusta Cariani mais GH no Ironcast. Bora dar um play aqui, ver o que o Dudu Halute tem que falar sobre longevidade, que eu gosto bastante desse assunto, gosto bastante do Dudu Halute, então Se vamos ver o você que ele quer tem pra garantir falar. qualidade e frete grátis nos Vou pular isso básicos daqui. R$ 30, clicando aqui no link. Cigarro e álcool aumenta o envelhecimento de uma pessoa. Mais aspectos, por exemplo, que às vezes a pessoa não está olhando e que também podem aumentar o envelhecimento. O que que a gente falou? Cigarro, Eu falei o obesidade, básico: cigarro, obesidade, álcool álcool. e sedentarismo. Isso, esses são fatores. Esses três são coisas muito oxidativas, digamos assim, né? Quanto mais oxidativo uma coisa for pra você, mais isso tende a te envelhecer, digamos assim. Qualidade da alimentação, né? Tipo da comida. A qualidade da alimentação. Não, ou seja, não adianta só não comer demais, a qualidade do que come Sim, a também. qualidade do que come Isso com certeza, né? Vai ficar comendo porcaria, obviamente você vai envelhecer rápido. é um parâmetro, né? A gente tem hoje vários dados de diversos estudos que mostram esses 5 fatores, né? Ingestão de álcool, sedentarismo, tabagismo, qualidade da dieta, Sono. obesidade, sono também. E aí eles observam lá que um indivíduo Eu acho que foi mais 5 fatores, mas tudo bem, que acontece. pontua, por exemplo, que não tem nenhum desses parâmetros bons, ele vive no mínimo pelo menos 10 anos a menos, 10 a 12 anos a menos, né? É muita coisa de vida pra perder, cara. Perde, sim. Então a gente tem dados já, isso é bem claro, né? Privação de sono, Estresse, né? gerenciamento do estresse, né? Cara, isso de estresse é uma coisa essencial, cara. Você tem que saber gerenciar seu estresse, senão você tá lascado. Depois parei de gravar aqui, mas já voltou. Isso é um O que você problema. começou a testar na tua vida? Depois que você começou a estudar isso? O que que eu comecei a testar? Em relação à nutrição, uma das coisas que eu comecei a fazer é proteína mais baixa. Quando tudo. O Dudu Halute defende bastante isso da proteína, a ingestão de proteica mais baixa. Por volta de 0,8 e contando vegetais, né? Proteína mais baixa. Por quê? Porque nós temos tem evidências tanto em experimentos em animais, como estudos em humanos indicando que para a longevidade, para melhor saúde, é melhor ter uma proteína mais baixa quando você é mais jovem. Quando você é idoso, que você deveria comer um pouco mais de proteína. Para preservar músculo. Mas essa quantidade que a gente usa. Cara, o problema dessas pesquisas de longevidade é que elas são bastante especulativas, tá? Porque o grande problema delas, digamos assim, é que. Vamos lá. Vamos supor, como que você vai fazer uma pesquisa dessa? Esse é o grande problema. Você vai pegar uma pessoa da juventude até a velhice, é bem difícil fazer esse tipo de pesquisa. E quando é animais, querendo ou não, é bastante extrapolativo, né? Pega um rato que tem bem menos tempo de vida que a gente. Então é bem complicado. Esse tipo de pesquisa eu considero bem complicado. E tá, e às vezes eu nem levo tanto em conta, cara, porque é muito extrapolativo, tá? Usa na nutrição esportiva, ela é uma quantidade que ela não olha para a questão da saúde. Ela é tipo 2 gramas por quilo, 1,6. É uma quantidade que ela realmente, o que ela fala para você, essa quantidade te dá 1,6 até mais, tá? Até 3 praticamente. uma resposta anabólica melhor. Performance. Mas não quer dizer que é muito melhor. As pessoas superestimam. É melhor. Você comer 1,8 grama por quilo de proteína, 2 gramas por quilo, é melhor do que comer 1 grama por quilo. Pra hipertrofia. Com certeza. Mas eu não posso dizer que isso é melhor pra longevidade, entendeu? 2 gramas por quilo. Daí as pessoas às vezes falam assim, mas massa muscular é importante pra longevidade. Sim, mas eu não preciso comer 2 gramas por quilo pra construir músculo. Entendeu? E a O mais importância importante pro músculo é o treino. E a importância da massa muscular para longevidade não é a alta massa muscular. Exato. Ter massa Por exemplo, muscular. a quantidade que você tem é muito. Já É muito já- acima da média. Não precisa. Com certeza que o cara tem mais pra caralho, se for ver a idade dele, cara. O cara tem o quê? 150 anos? Putz, muito bom pra idade dele. Tá com muita massa Daria. muscular. Precisaria. É o capricho. Tá vendo? Capricho. Shape Ok. desnecessário, É cara. o shape. Desnecessário, cara. Desnecessário. Shape desnecessário. Então, se a gente pegar as pessoas que vivem nas zonas azuis, né, as blue zones, que são aquelas regiões do mundo que foram consideradas Mapeadas, né? locais que têm mais Itália. pessoas longevas, Tem um lugar da Itália. Isso, Sardenha, Sardenha, é isso. Interessante, não sabia dessa terminologia. Okinawa no Japão, a ilha de Okinawa. Já foi, né? Hoje não é mais, mas já foi.
Nos Estados Unidos tem lá Loma Linda, que é uma cidade ali na Califórnia, onde tem muitos adventistas, que são vegetarianos. Na Grécia tem Icária. Então essas regiões são regiões em que as pessoas não fazem musculação, mas elas são bem ativas, né? Elas têm um certo padrão alimentar, que é com uma proteína mais, em torno de 10% das calorias, relativamente baixo. Na Sardenha um pouco maior. Na Sardenha, Esse é um jeito de fazer estudo mais interessante, eu considero, do que considerando um estudo experimental, né? Esse é um estudo meio de análise, de observacional, né? É um jeito mais interessante de fazer, porque você realmente consegue isolar bastante variáveis, digamos assim. Mas aí também entraria a variável genética, né? Então, é bem complicado esses estudos, é bem complicado. Eu sei lá, eu não sei. Dá pra levar em conta muita coisa, mas tem que olhar bem, sabe? Eu não falar a verdade, não me debrucei tanto sobre isso, tá? eles sobem muita ladeira, né? Então, assim, eles têm um certo padrão alimentar, um estilo de vida, né, que contribui para essa longevidade. Não dá para dizer que é só alimentação, é um conjunto de fatores, né? Não Genético entre quer dizer eles, que né? eles estão otimizando a longevidade. Mas a gente pode dizer que tem várias coisas ali que a gente pode pegar que seria um bom caminho. Eu acredito que, por exemplo, se a gente for pensar em exercício e longevidade, né? Claro que é melhor, em vez de você só ser ativo e levantar um pezinho, andar, você fazer uma musculação, fazer um aeróbio. Eu acho que essa combinação seria o melhor para longevidade. Cara, eu considero você fazer a musculação, fazer um aeróbio ali de boa. Putz, é essencial, cara. Faz 3 full body na semana e caminhada todo dia ali. Putz, é o perfeito, assim, pra E é o que longevidade, eu verdade. faço hoje, entendeu? Então eu faço a musculação 4 vezes por semana e faço HIIT e faço caminhada também, e faço outros tipos de exercício, né? Então é essa combinação que eu acredito que otimiza a longevidade. Você ter diferentes tipos de estímulo o teu organismo. Mas, cara, uma das coisas que eu acho que mais temos que levar em conta pra longevidade é sempre o nível de estresse, cara. Estresse envelhece demais, cara. É complicado. O nível de estresse é um negócio que é bom você ficar de olho. Né? Acho que foi no ano passado. Não, foi em 2024. Eu fui para Sardenha. Ah, você foi. Fui lá para Sardenha. Sardenha, pra galera Karine foi pra Sardenha tentar buscar a fonte da juventude lá. que não sabe, ela é tipo Fernando de Noronha da Itália. É um lugar de alta preservação ambiental. Inclusive teve ilhas lá. Eu peguei um barco, né? Aluguei um barco, fui nas ilhas. E tem ilhas que você não pode colocar, que você não pode atracar, você não pode chegar perto. Olha só que bacana. Tamanha preservação. Tem muita Karine foi lá e comprou ele. história lá embarcada, história de guerras, história da monarquia italiana e tudo mais. Mas uma coisa que com certeza ali deve ajudar muito que nem se falou, tem muitas ladeiras, então a pessoa é ativa e o nível de estresse é baixíssimo. Sim. Porque lá poucos carros, não existe trânsito. Existe um controle populacional muito grande. Se você quiser morar na Sardenha, você não pode morar na Sardenha, tem todo um controle populacional. Olha só que loucura. Existe uma série de fatores que faz com que aquele lugar se torne como se fosse o Fernando de Noronha. Então, é interessante Mas então, levando em conta isso, provavelmente quem mora lá tem um padrão de vida mais elevado também, né? Isso conta demais pra longevidade. porque... É o local dos homens mais longevos do mundo. Que da hora. Então, você começa a perceber que as Blue Zones nada mais são do que um padrão de comportamento que dá para ser reproduzido na tua vida, Dá. desde que você entenda que você vai ter que controlar fatores. Por O exemplo, ambiente. aqui você às vezes não consegue controlar o fator trânsito, mas você pode controlar o fator estresse relacionado ao Onde trânsito. você vai morar, né? Onde você vai morar, tudo mais. Então você não precisa ir para Sardenha para morar muitos anos. O que o professor Dudu fez foi entender o que os sardilhenhos, sei lá, Sardenhas, porra. o que os sardenhos, não sei, sardenhos, Sardinhos. mas Dwayne Johnson. o que os sardenhos Caralho, tá uma fazem moto. para Moto filho da puta passando aqui na rua, cara. Eu não olho essas motos, cara. Se eu pudesse explodir todo motoqueiro, mentira. Não quero explodir todo motoqueiro. viver Se você for inscrito no canal, eu não quero que você te explodir, tá? tantos anos. E o padrão comportamental Então se inscreva, tá? Se você for motoqueiro, se inscreva, senão eu vou querer te explodir, amigo. vai dizer muito mais. A única coisa que talvez às vezes você não consiga reproduzir é a questão ambiental, poluição, tudo mais, que Sim. também pode comprometer, Com talvez. certeza.
a cidade que você escolhe também é importante, né? Você Com toda certeza. morar num lugar que tem menos poluição é estratégico. Eu escolhi morar na praia também Balneário estrategicamente. Camboriú, né? Ruim pra Estrategicamente. caramba. Eu escolhi morar num lugar. Cara, o Dudu tem uma mansão gigantesca em Balneário, cara. O cara literalmente venceu na vida, cara. O cara tem uma mansão gigantesca em Balneário. Enorme. Que eu tenho muitos amigos, como se fosse uma família, né? Eu faço várias coisas além da nutrição pensando em longevidade, né? Ter uma rede de amigos, estrategicamente amigos que agem como uma família, que você sabe que pode contar com eles, Isso é muito bom, cara. isso faz muita diferença também. E isso é uma característica das zonas azuis, né? Uma rede de apoio forte, né? Porque ajuda muito, né? Ajuda bastante com o estresse também, né? Você ter essa rede de apoio, né? Você não ser sozinho. Então, isso é um fator importante, né? E assim, as Blue Zones são. Você pode tirar várias lições dela, mas não é. Quando a gente pensa em longevidade de uma forma mais científica, né? A gente tem que olhar para vários tipos de estudos, né? Não olhar só para as Blue Zones, mas a gente tem que olhar o que Com certeza. acontece no modelo animal, o que acontece quando a gente analisa os estudos observacionais de longo prazo, quando você acompanha uma população ao longo de vários anos, enfim. Você tem que ter um panorama mais completo, né? Porque senão você tem informações limitadas. E é isso que eu faço hoje, né? Tento. E essa parte da longevidade, como eu falei, é bem difícil pesquisar, tá? É bem difícil. Porque, tipo, hipertrofia. Beleza, você consegue. Você consegue fazer um estudo ali de hipertrofia, tá? Tipo, você consegue analisar as pessoas, todo mundo faz isso, e daí vai tentar o resultado, todo mundo faz bíceps alternado durante 3 meses. Você consegue coletar o dado no final. Mas longevidade é muito tempo, né, cara? Então é realmente complicado, cara. É complicado. Tento olhar para vários tipos de evidência. Esse é um dos motivos, por exemplo, que eu prefiro hoje ingerir menos proteína, né? Eu acredito que isso é difícil a gente saber, né, o quanto isso contribui no humano. Os dados indicam que é melhor você ter uma ingestão proteica mais Mas o quanto contribui, a gente não tem como saber também, tá ligado? Isso é muito difícil, cara. Cacete. baixa. Eu acho que isso é um problema. Talvez para quem treina não seja tanto um problema, ter uma proteína um pouco mais alta, né? Eu acho que um problema da proteína mais alta é em sedentário. Acho que isso é um problema. Provavelmente. Porque quem treina tá usando. Né? E por que a proteína alta pode ser um problema? Porque a proteína, Caralho, ao Dudu Halush, ele tem o gene recessivo da orelha grudada igual eu, cara. mesmo tempo que ela sinaliza aquela proteína chamada mTOR, que ajuda a construção muscular, ela sinaliza via mTOR em vários tecidos do corpo. E só que a ativação dessa mTOR cronicamente, ela acelera o envelhecimento celular. Por exemplo, por prejudicar um processo importante para a saúde da célula, que é a autofagia, né? Que é quando as nossas células elas fazem o processo de Mas também a célula tá fazendo autofagia 100% do tempo, né? Não tem como impedir isso. limpeza, que é aquelas estruturas que estão. Mas isso daqui com certeza está bem relacionado a esteroide, porque com esteroide realmente você consegue inibir isso, tá? Porque daí você fica 100% ativo realmente do corpo todo. Porque o querer ou não treino é bem sistêmico também. Envelhecendo, ela limpa, ela degrada aquelas estruturas O treino é bem local e o esteroide é bem sistêmico, não confundir. e faz novas estruturas, né? Então, uma célula saudável é uma célula que tem ali todas as estruturas internas delas, mitocôndrias, funcionando bonitinho. E quando a gente envelhece, o nosso corpo perde essa capacidade de fazer essa renovação. Ficar estimulando a mTOR cronicamente, constantemente, tende a atrapalhar nesse sentido, né? Então, por isso que a gente vê Jejum tende a ajudar, né? nos estudos em animal, você pega tanto inseto, formiga, né? Os bichinhos mais simples, camundongo, você vê que proteína alta faz eles viverem menos e degrada a saúde deles mais rápido. Caramba. Em humanos, a gente não tem uma resposta tão clara para isso. Só que A gente querendo ou não, a gente tem que começar a extrapolar, né? Não tem resposta, a gente pega do modelo mais próximo que tem e extrapola. a proteína também estimula mTOR, estimula os hormônios, o IGF-1, os hormônios que aceleram o envelhecimento em humanos também. Que comia muita proteína, porque minha primeira competição foi em 2002. A estou atrás de você, que é vice-campeão paulista em 2002. Faz tempo, hein, Karen? 23 anos já, cara. Mas, putz, Karen tá ficando velho. São 23 anos atrás. 23 anos atrás.
E eu vim de uma geração que comia muita proteína, muita proteína. Zerava o carbo e comia proteína. Cara, zerava carbo, eu comia muita proteína. E eu reduzia muito meu consumo de proteína há já um bom tempo. Justamente por ter essa oportunidade incrível que eu tenho aqui, de o tempo todo ter experts, e estudando e aprendendo muito com todos vocês, eu venho desde 2021 reduzindo minha proteína. E a minha proteína fica na casa de 1,6, 1,4. É um bom número ainda, né? Querendo ou não, é o se meio eu termo, né? Entre performance e longevidade, né? Buscar esse meio termo é sempre interessante também. percebo que meu treino tá muito bom. Tô treinando forte, tô treinando bem. O cara ele nunca mais, pelo menos também eu não acompanho mais tanto ele quanto antes. Mas antes ele sempre reclamava de dores no joelho, etc. Eu não vi mais ele reclamando tanto disso. Depois que ele lesionou o bíceps, parece que ele melhorou o treino Eu subo realmente. pra 1,6, A gente viu 1,7. pelos teus exames mesmo, eu já avaliei, já com o doutor, a gente notou que sua proteína não devia estar muito alta. Não, mesmo. e se eu percebo que minha proteína, por exemplo, que eu já não tô treinando tão bem, que o dia não tá ajudando, que o trabalho tá demais, eu também baixo um pouco a proteína, porque eu vejo que o recrutamento vai ser um pouco menor. Então, eu vou fazer Interessante, ele vai ondulando a proteína conforme ele sente a demanda no treino. Nossa, minha testa tá brilhando, né? Diminui um pouco. fazendo isso. Eu já trabalho com proteína baixa há muito tempo. E eu percebo uma coisa que eu achei assim um pouco notório na baixa da proteína, é que toda vez que eu começo uma proteína mais alta, eu percebo que a minha. Eu já tenho 48 anos de idade. Eu vejo impacto na minha pele. Eu percebo a pele cansando um Cara, eu também, proteína realmente dá uma piorada na pele, também vejo pouco isso. mais. Será que isso é um fator psicológico? Será que é um ecossistema de que eu vou se encaixando? Porque eu também estou treinando mais, porque eu estou mais forte, ou entendeu? A pele vai perdendo gordura? Ou existe alguma correlação entre abuso de proteína e um envelhecimento mais rápido da pele? Então, Ou talvez a minha visão seja envelhecimento de pele, e não seja envelhecimento de pele, seja mudança da composição da pele, mais oleosidade, né? Mais liberação de ureia. porque Microbiota. a proteína ela é o macronutriente que mais sinaliza um hormônio chamado IGF-1, né? Que é um hormônio mediador do hormônio do crescimento, que é o hormônio que estimula o crescimento, a proliferação celular, enfim. Então esse Caraca, hormônio, tem uma estátua aqui que é assustadora, cara. Ela tem o rosto do Cariani. ao mesmo tempo que ele é muito importante na infância e na adolescência para promover o crescimento dos órgãos e dos tecidos, inclusive o GH, né, o hormônio do crescimento, ele depois dos 20 anos ele começa a cair drasticamente, ele cai. Fisiologicamente o GH cai, né? É como se ele tivesse Eu vou começar a passar por essa fase, cara. Jogar caindo, feito o trabalho já era, já. principal dele e depois Tem que ele começar a injetar, né? Começa a cair, você tem que suplementar por fora, né? funciona fazendo um trabalho mais de coadjuvante. Esse IGF-1 ele é muito ele é muito responsivo à proteína, né? Principalmente em indivíduos que não são idosos. Nos idosos é menos responsivo. Olha só que interessante, Então, não tinha essa informação. Quando a proteína Só até em silêncio nesse podcast aqui, porque eu pô, uma aula aqui com o Dudu. é mais alta, o IGF-1 é mais alto. Então, esse IGF-1, nos estudos em modelo animal, eles veem que o IGF-1 mais alto, ele estimula mais o crescimento do câncer também. A proliferação celular e tal. Isso daqui eu já sabia, com certeza. Por isso que é perigoso você fazer uso de GH, caso você tenha algum histórico de câncer na família, etc. É bem perigoso. E esse IGF-1 mais alto, então, ele é um hormônio que pode ser problemático se você pensar a nível de anos e anos que ele fica aumentado, né? Então é plausível que se você pensa em ter um envelhecimento mais lento, seria ter melhor um IGF-1 mais baixo. Inclusive, tem uma mutação genética que afeta alguns humanos, que é bem rara, né? Que eles têm um IGF-1 muito baixo, porque eles não respondem ao GH. Acabou O a minha iluminação, olha só. Que merda, hein? Deixa eu dar uma improvisada em outra aqui. receptor do GH não responde, então o IGF-1 não sobe. Eles são anões, eu acho, né? Esses anões, muitos deles têm obesidade, mas eles raramente desenvolvem diabetes e Dá câncer. pro gasto, né? Então essa mutação, por mais que eles são anões e Sim. têm obesidade, eles dificilmente morrem de câncer e diabetes. É muito raro comparado à população normal. Mas dificilmente morre. Você já foi no velório?
É, cara, ele não vai fazer piada do velório de anão. Eu ia colocar essa agora. Lorde Anão? É sério. Não tem, Mas não esse tem. nanismo é um nanismo. Anão não morre, ele se esconde. Eles viram pombo, né? Quando estão perto de morrer. Eles se escondem, transmutam em pombo e saem voando pelos céus, né? Maurício já foi no velório de Anão? Mano, eu lembrei do corte do ninja. Por quê? Porque ele falou que o seguinte: anão, ele não morre, ele se transforma em pomba. Você já viu pomba, Caraca, é verdade. Caraca, o ninja faz parte desse mito. Conhece esse mito, né? filhote? O anão, quando tá velhinho ali, quando ele vai morrer, ele vai pra trás de uma pedra, puf, vira pomba. O ninja falou isso, velho. É sensacional, velho. Eu nunca fui. Então existe uma certa conexão, né? A proteína mais alta cronicamente, ela realmente pode contribuir para acelerar o envelhecimento em humanos também, né? Em animais isso é muito claro. Tipo no camundongo lá, que tem Mas em humanos, como eu falei, é difícil analisar, né? Bem difícil analisar isso. uma biologia. Já fizeram isso. Sim. E eu falo assim, as pessoas falam, mas é em animal. Não, mas tem muitas semelhanças com a gente. Talvez a O problema é que muito estudo em animal, depois em humano, é comprovado falso, mas esse estudo é um estudo que é difícil reproduzir em humano. A não ser que comece um estudo agora, mas, cara, é muito difícil. Quantas pessoas não vão desistir no meio? Quantas pessoas não vão morrer de acidente de carro no meio? É realmente muito complicado fazer um estudo desse, né, cara? Cara, é praticamente impossível, né? Vamos falar a verdade. Então, vai demorar pra gente ter algum estudo disso em humanos. Enquanto isso, a gente tem que ficar com o que sobra pra gente, que é um animal, né? magnitude do efeito é que não seja tão grande nos humanos, essa mudança da proteína, né? Mas nos camundongos é muito claro, por exemplo, se você fizer uma dieta. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma comparação. A dieta de Okinawa, que tem proteína baixa, né? A dieta de Okinawa tem 9% da dieta é proteína. Caraca, muito pouca proteína, né? 9%. Mas ela tem muito carbo ou mais gordura? Muito carbo. Muito carbo. Que- Antigamente que- era batata doce. A dieta de Okinawa, a dieta japonês? Tá. Mas era especificamente da ilha de Okinawa, Tá. né? E eles comem pouca proteína animal, bem pouca proteína animal. O que sobra pra comer no Japão é meio que peixe, né, cara? Eles não têm tanta criação de animal. Bem pouca, mais proteína Tofu, vegetal. soja, É isso. que E eles, só. eles viram que a dieta, a proporção de proteína para carboidrato de Okinawa Caraca, ele falou que proteína animal é baixa, o Karine falou tofu e soja, cara. O Karine tá ficando loucaço. era semelhante a dos estudos que eles faziam em camundongo. Quando eles conseguiam a maior longevidade era quando a proteína do camundongo era baixa, mas sem causar desnutrição, né? Porque eles fazem o teste o seguinte: eles baixam a proteína num nível que o animal não entra em desnutrição, porque a gente sabe que a proteína é essencial para o corpo. Se entrar em desnutrição, lascou, né, cara? A pessoa morre. Então se você deixar a proteína em 5% das calorias, você já tende a causar desnutrição. Então por isso que tem que ficar mais perto de 10 para não causar desnutrição. Em idoso teria que ser mais, né? E aí eles observam que essa proporção no modelo animal que dá mais longevidade junto com o carboidrato alto, proteína baixa, também é parecida com o Okinawa e com outras Entendi. Blue Zones. É muito interessante, muito interessante. Uma aula aqui com o Dudu, né, cara? Agora, não que a dieta de Okinawa seja a dieta ideal, perfeita, mas ela tem uma similaridade com o que eles veem no modelo animal, né? Eu ainda acho que para idoso seria, por exemplo, lá em Okinawa, mesmo os idosos eles comem uma proteína mais baixa, né? E na Sardenha também, mesmo os idosos. Talvez fosse uma vantagem eles subirem um pouco mais, sabe? Então tem coisas que nas Blue Zones também poderiam ser otimizadas. Teria que fazer isso com rato pra ver qual que é o resultado. Pessoal, a gente tem quase 6 mil pessoas no Instagram e não tem sentido. Vamos pro YouTube. Lá no YouTube você vai ter a oportunidade de ver uma resolução melhor, ver os nossos convidados, porque aqui vocês estão olhando só pra minha cara, e ter a oportunidade de Na realizar. verdade, quem tá no Instagram tá boiando, né, cara? O cara não tá vendo nada, praticamente. Seja contra uma proteína mais alta. Eu penso que hoje, se você... O assunto é longevidade. Se Vamos falar de longevidade. você pode até certo ponto trabalhar nos hipertrofia, longevidade e otimizar as coisas. Inclusive eu acho, né, que estudar isso abre a cabeça do cara para outra visão. Então, em vez de você ficar com a proteína assim, porque quem disse, por exemplo, a gente sabe que comer lá perto de 2 gramas por quilo, 1,6, dá uma resposta anabólica maior no curto prazo. Mas quem disse que eu preciso ficar comendo isso para manter o músculo, né? A longo prazo a gente não sabe disso, né? Isso é uma extrapolação, porque não tem estudo dizendo que essa quantidade. Muita coisa de extrapolação se a gente for realmente parar pra ver, né, cara? Tem muita lacuna ainda no conhecimento científico quando se trata de musculação, hipertrofia, bem complicado. Para manutenção.
Então eu penso que até para otimizar o anabolismo, seria melhor você ter momentos com ela mais baixa, porque provavelmente quando você está com a proteína mais baixa, você permite o teu corpo fazer aquele processo de autolimpeza, autofagia nas células. Então eu acredito que você ter esses períodos com ela mais baixa e depois subir pode induzir uma resposta anabólica melhor. Entendi. Pode ser, mas também é um chute. Eu não botaria a mão no fogo por isso, tá? É, muito legal isso. Do que, sei lá, saturar proteína. Inclusive tem um estudo com rato que o rato tem uma mutação genética naquela proteína mTOR, que é a proteína ativada pela proteína para estimular a síntese proteica, anabolismo. E a mTOR dele fica hiperativada. Você pensa assim, o que acontece se essa mutação genética no ratinho, ele vai ficar gigante? Não, ele morre de catabolismo. É verdade. É muito complicado o pessoal que tem esses desbalanços, né, animais. Por exemplo, o desbalanço na miosina, não, como é que é o nome? Caraca, eu esqueci, cara, me fugiu. Que tem aquele boi gigante bombado. Me fugiu o nome, eu não vou conseguir lembrar. Mas eles morrem muito cedo, hipertrofia o coração, etc. Sabe por quê? Porque quando a mTOR fica hiperativada, ela atrapalha o processo de autofagia e aí as células Caraca, caiu uma iluminação aqui. Deixa eu pegar ela de volta. elas morrem. E o animal morre O excesso de estímulo, na verdade, anabólico, leva o animal ao catabolismo extremo e morre. Loucura, né? É assim que a gente convence os maromba a fazer isso, entendeu? Porque a gente fala que otimiza a resposta da Aí hipertrofia. ela fala, opa, Mas é meio extrapolativo, né? Não sei, não colocaria a mão no fogo por isso. Não, eu não recomendaria para um cliente também, eu acho. viver muito não tem problema, mas ganhar um pouquinho mais de músculo. É dessa forma que a gente tá trazendo a galera. Ver músculo e viver um pouquinho mais, ninguém liga, né? A gente quer colocar o shape, né? Por isso que você vai fazer. Exato. entendeu? A gente não acha a evolução. Vocês não concordam comigo que depois que você faz um cutting, a resposta anabólica tende a ser melhor? Sim. Sempre a resposta é melhor. Toda vez que você vem de uma dieta restrita por muito tempo, na hora que você solta a comida, o Mas você não tá restringindo proteína, né? E a resposta é melhor porque você tá com o BF baixo, né? corpo realmente reage de forma muito positiva. Muito. Isso, e um insight muito legal que eu tive é assim, cara, essa ideia de ficar empurrando comida é péssima. Não Eu sou dessa linha também do Dudu. Não sou muito fã de bulking. Comecei a tirar isso da cabeça. Prefiro deixar a pessoa seca e ir crescendo ela aos poucos e é isso aí. não só para resposta anabólica, porque na verdade mas pela saúde também, né? Porque você tá empurrando Cara, estraga teu intestino, cara. É uma bosta. comida, tu tá empurrando ali, ativando demais Tamo empurrando. Né? mTOR, tudo, não só no músculo, mas de forma sistêmica, né? Então, eu acredito que isso atrapalha a sensibilidade anabólica, entendeu? Entendi. Por isso que o cara tá comendo lá, sei lá, tá empurrando comida pra 10 mil caramba, calorias lá. mas ele não tá aumentando o músculo. Chega uma hora que não aumenta mais. Chega uma hora que teu corpo tá sempre buscando homeostasis, né? E chega uma hora que ele vai alcançar. E ele fica insistindo, achando que vai ganhar na força. Não vai ganhar na força. Porque quando você atrapalha esse processo de autofagia, é como se você atrapalhasse a maquinaria, vou falar uma palavra bonita assim. Você atrapalharia a maquinaria metabólica do teu corpo para sintetizar proteína, entendeu? Entendi. Porque o teu corpo ele precisa do catabolismo. O teu corpo ele precisa do catabolismo. Ele tem que desfazer bastante proteína que tá ali gasta, digamos assim, velha, né? Que já não tem tanta função. Ele tem que fazer esse Então, se catabolismo. você é essencial. conseguir de forma estratégica Ciclar isso. e exatamente, você provavelmente vai ter, você vai evoluir mais rápido, estrategicamente, E vai ter mais longevidade. Né? né? Então, às vezes a galera perde muito tempo empurrando comida. No off. Exato. E degrada a saúde também, né? Quando o cara fica empurrando muito hormônio, muita comida no bulking, além dele às vezes não tá perdendo tempo, porque chega uma hora que a capacidade de resposta do organismo dele já tá saturada, ele também tá degradando a saúde, né? Querendo ou não, por estar Não, empurrando. degradando a saúde e assim, degradando o sistema digestivo, o sistema Sim, intestinal dele vai exatamente, geral, né? geral, Fígado, tudo. geral. Aí chega uma hora já não funciona mais nada. Não funciona mais nada. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Vamos dar uma lida nos comentários. O assunto sobre sistema digestivo e saturação de alimento pareceu que o assunto no Band foi evitado propositalmente. Talvez
A maioria das pessoas tá indo mais pra essa linha, né? Saudades do Velho Testamento e não desse pai de pet. Essa é a prova que todo ser humano pode evoluir. O autocancelamento hoje inibe comentários mais pesados. Autocancelamento, entendi. Quando você emagrece numa certa idade, você fica parecendo um maracujá de gaveta por fora. Comentário incrível. Será? Não, não fez muito sentido esse comentário aqui. Você fica parecendo um maracujá de gaveta por fora. Não, não fez sentido nenhum. Aí lembro do meu avô que comia carne e morreu com 90 anos. Mas tipo, e aí? Tem muita gente que fuma e morre acima dos 100. Então por isso que eu acho também que essa questão é muito questão de genética, tá? E, acima de tudo, manejamento de estresse. Acho que o que mais conta é genética e depois manejamento de estresse. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha, qual que é a sua opinião. Links interessantes estão na bio. Vejo vocês na próxima. Big beijo e até mais. Tchau.